Ô Ju, eu tenho tido a experiência de ter contato com muita gente que tem vivido essa situação, né? Triste. Essa realidade, às vezes, tão próxima a nós, né? De suicídio de pessoas jovens, né? Não estava esperando, às vezes, motivos fúteis mesmo. A namorada brigou comigo, coisas assim. E como lidar? Você tem observado um aumento também de questões como essa? Sim, né? Na verdade, nem sou eu, não. A Organização Mundial da Saúde tem ressaltado que aumentaram, sim, os casos, né? A gente vê, os dados são de que a cada 40 segundos alguém se suicida. Sim. 40 segundos? No mundo. Uau. É um número muito alto. Muito? O que acontece é que cada vez mais tem aproximado da nossa cultura, da nossa realidade. Sim. Né? E às vezes, assim, a gente vê pessoas próximas, né? Que têm entregado sua vida, né? E é muito complicado para quem fica. Nós precisamos cada vez mais falar sobre esse assunto, ouvir, né? Porque há um tabu muito grande sobre quando alguém morre por esse motivo, da gente não querer conversar sobre isso. Sim. Especialmente entre os familiares, há uma vergonha, um pudor. Sim. Né? Há essa questão religiosa que algumas religiões acreditam que a pessoa vai direto para o inferno, então há um julgamento. Demonstra um desequilíbrio, às vezes. E acomete muitas pessoas que estão com doenças mentais. Então, geralmente, a doença mental, ela não acomete somente uma pessoa da família. Né? Então, a gente precisa muito falar sobre esse assunto. Porque, às vezes, se for uma doença mental, acometeu esse, pode acometer outros. Sim. Se não observar a família. E acontecer na família, né? Mais casos, né? Exatamente. Então, é muito comum. E, geralmente, quando uma pessoa deprime, né, é muito comum alguém da família também deprimir. Porque, às vezes, tenta ajudar e não consegue, e aí fica aquele enredo familiar complicado. Então, nós temos que falar sobre esse assunto, precisamos preparar as pessoas, né? Saber que a pessoa não estava no seu estado normal, né? Não cabe a nós julgá-la ou determinar nada sobre ela, mas é importante que a gente saiba que isso é um adoecimento, né? E é uma coisa assim que acontece numa fração de segundos, né? E às vezes não há volta. O que a gente tem que tomar muito cuidado é com a romantização do suicídio. O suicídio não resolve problemas, né? Ele finaliza um problema para aquela pessoa, mas não necessariamente seria essa única solução. Né? A pessoa se sente muito angustiada. E aí ela é como se ela chegasse no final da linha das suas esperanças. Então esses são os relatos que a gente tem. Muitas né? vezes eu acho que todo suicídio acaba arrependendo no final. Se tiver um tempinho, porque a gente nasce com fome de vida, né? Exatamente. Normalmente o ser humano ele quer viver. Tanto que a gente tem casos de, por exemplo, mães que arrancaram filho na boca de um crocodilo, pessoas que se colocam em perigo por outras que ela ama. Então, a pessoa nasce com essa fome de viver, essa fome de ser aceito. E quando foge essa regra, tem que observar. Eu falo isso porque, às vezes, eu já fui em brinquedos radicais. E na hora que eu estava no meio do brinquedo, eu dei um arrependimento, mas naquela hora eu falei, gente, eu acredito que eu fiquei com medo de morrer naquela hora. Falei assim, eu acho que você pode até ir na empolgação, mas se você, em milésimos de segundo, se você cair em si, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Só que às vezes pode ser tarde demais também, né? E talvez o estágio também da pessoa que vai se dar já vem bastante tempo também, né? Que ela tá pensando para chegar naquele nível, seria isso? Exatamente. Nós temos assim, a ideação suicida, que é alguém que fica pensando, se eu morresse, meu problema acabaria, se eu morresse, minha mãe ia ser mais feliz, se eu morresse, as pessoas não iam ter mais que lidar com a minha dificuldade. Geralmente ele vai... Vou dar um alívio para a família. Exatamente, ele vai fazendo essa negociação interna. É a ideação suicida. O segundo estágio é quando ele começa a planejar. Então aí a gente tem que estar mais atento, né? E observar os tipos de plano,
né? Conversar, Tá sempre perto, né? perto, monitorar mesmo. Em alguns casos, é indicado até a gente internar aquela pessoa, porque se ela for medicada, esse tipo de ideia some da mente dela. Sim. Ela consegue, que há um desequilíbrio biológico. A questão é que muitas pessoas se isolam, né? Elas não falam nada com ninguém, elas não demonstram. Não se abrem, né? Inclusive, tem uma grande estatística de pessoas que parece que ficam ótimas antes de suicidar. Aí, quando eles suicidam, a gente o relato é, gente, mas ele estava tão bem, tinha melhorado tanto, parecia que estava... Mas é porque ele já tinha tomado a decisão e já estava determinado a fazer aquilo. Nossa. Tem até algumas dicas aí para superar o luto, o suicídio. Uma delas é o que surge muito na mente. Como que ele ou ela fez isso comigo? O que acontece é o seguinte... Isso traz uma angústia muito grande, né? Ou às vezes uma revolta. Uma raiva. Quando a gente perde alguém próximo de nós, né? Por essa causa, a gente fica se sentindo... com raiva daquela pessoa. O primeiro momento do luto é a raiva. Então, a gente fica... por que ele fez isso comigo? Ele que pessoa escolheu egoísta. fazer isso, como assim? É diferente, né? Como se fosse uma punição, Sim. né? Para as pessoas que ficaram vivas. Ou eu não tenho valor para ele. Ninguém tem, né? E de fato, na verdade, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com ele próprio. A vida para ele perdeu o sentido a certo ponto que ele não consegue mais lidar com aquela falta de sentido, né? Então, mas é muito comum esse pensamento no início, quando isso tudo acontece, porque você fica se sentindo como se você tivesse sido traído, né? Como se você tivesse sido ignorado, né? Então, mas é importante a gente não parar nesse nível de entendimento, porque é muito mais amplo do que isso, a questão do suicídio. Com certeza. Né? Tem a ver com o adoecimento, tem a ver com as circunstâncias daquela pessoa, e a gente precisa refletir num nível mais amplo, não tem a ver só conosco, a vida do outro. Senão a pessoa carrega ali uma culpa, né? Exatamente. Talvez... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.